Bom dia, boa tarde, boa noite e principalmente saúde a todos. Eu, sinceramente, venho agora nesse. Eu estou devendo a vocês a explicação política, né? Do centro-esquerda e direita, mas me deparei que a coisa é bem profunda, então eu estou mergulhando de cabeça e procurando a filosofia delas, me aprofundar o máximo possível na filosofia delas. Eu fico imaginando o homem pré-histórico e fico me perguntando como é que o homem descobriu o fogo. Bem, o fogo, na época, não era feito pelo homem. Foi a natureza, né? Que na época o homem das cavernas, ele era apenas, ele não conhecia agricultura, ele não, ele predava, claro, o ambiente, porque ele precisava comer, precisava se alimentar, ele caçava, mas isso em níveis bem baixos. E não, aqui, como vocês podem ver, eu estou sendo agraciado com a presença de uma lua. E assim, numa época bem, bem remota, com a natureza mais pungente, o número de árvores era enorme, enorme. Então, a atmosfera tinha outra conjuntura e, pela umidade, né, era comum a chuva. E essa chuva vinha com trovões, raios, né, já que a chuva se formava com mais intensidade naquela época, porque havia muita umidade no ar, né? E as nuvens se formavam com mais facilidade e as chuvas, os temporais, né? Eles produziam muitos raios. Existem vários tipos de raios, né? A diferença potencial entre uma nuvem e outra já é a razão de um raio ir de uma nuvem para outra. Mas se a diferença de potencial for entre a nuvem e a Terra, esse raio virá cair na Terra. E a Terra povoada de árvores devia ser uma maravilha. As árvores são verdadeiros para-raios, né? Eu aconselho a vocês não se abrigarem debaixo de uma árvore num dia de temporal com raios, porque você estará botando sua vida na mão de Deus desnecessariamente. Então, o que eu acho que aconteceu é que os primeiros raios que caíam incendiavam alguma coisa, né? Os galhos secos, o chão que estava seco, porque não tinha chovido antes, e o homem então começou a ver a presença do fogo, todo mundo, onde tinha humanoide, o fogo foi praticamente conhecido por todos que habitavam a Terra nos primórdios, mas como fazê-lo? Esse foi o grande problema. Então, primeiramente, o homem notou que aquele efeito da natureza gerava claridade e calor, e
os nossos antepassados pré-históricos, eles eram carentes disso, né? Eles não conheciam a luz, só viam a luz, né? Mas não sabiam como ela era gerada e muito menos o fogo. O que fazia o fogo aparecer de repente do nada, aceso por um raio que despencava do céu. Então eles viram que dormiam em cavernas, agarrados uns com os outros, e o calor era conhecido desse modo então, né? O calor do nosso corpo passava para o calor do nosso conviva, e graças a isso, esse ajuntamento de pessoas, você abraçado numa mulher, você vê coisas em você que até você desconhece que tinha, né? E assim, graças a isso, a população começou a crescer, né? Bom, mas o quanto ao fogo, eles fez assim, poxa, se a gente conseguir esse elemento, essa coisa, esse fenômeno, né? A gente vai ter calor para passar a noite e luz para nos vermos à noite. E eu acho que a primeira ideia que passou pela cabeça dos homens pré-históricos foi arrumar um jeito de colher esse fogo. Eles não sabiam fazer o fogo, mas eles aprenderam a colher esse fogo e a manter esse fogo aceso, sempre alimentando ele com lenha, qualquer coisa que fosse combustível, né? Que queimasse. E com isso eles descobriram que eram capazes de ter noites mais confortáveis e poderem se ver à noite, né? Poderem se situar melhor à noite nas cavernas que habitavam na época, né? Então, eles aprenderam a colher o fogo e a manter o fogo. E fazendo, eles acabaram vendo maneiras deles mesmos, porque o homem é danado, o homem pensa, e quem pensa é fogo, né? Vive constantemente se perguntando, poxa, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquela coisa. E eu chegar à conclusão que talvez fosse possível, gerando calor num galho seco, esse galho se queimaria, pegaria fogo. E assim testaram de várias maneiras fazer galhos secos de árvores queimarem, criarem o fogo pela mão humana. E isso foi uma coisa também muito engraçada, porque nós não, os homens pré-históricos não se localizavam num só lugar, nós já tínhamos uma certa dispersão pelo mundo. Então, esse fato foi assim contemporâneo, quase todos os homens pré-históricos, na mesma época praticamente, descobriram essa capacidade de fazer o fogo e não colher o fogo. Primeiramente eles colheram e ficavam, né, maravilhados com aquilo. E o que eu tenho a dizer a vocês que isso foi o fundamento, a base da evolução do ser humano, porque com o fogo
eles viram que o que eles caçavam e comiam cru, eles botando no fogo, a, a matéria consumida ficava mais gostosa, mais macia, mais saborosa. Então eles descobriram outra coisa muito importante, que o fogo dava sabor ao que eles, um sabor diferente, né? Então passaram a usar ostensivamente e constantemente o fogo também para cozinhar, ferver uma água. Eles deviam fazer, com certeza eles não conheciam ainda a metalurgia, mas conheciam a terra. Eles viram que quando a terra molhava, você conseguia modelar bolinhas, fazer algumas coisas e fazendo com o dedo no centro cavidades. E essas cavidades, quando deixadas do lado de fora, depois de uma chuva, ficavam com água retida naquele buraquinho que ele fez. Aí ele falou assim, poxa, caramba, eu posso de repente fazer algo para colher a água e beber sem ser com as mãos, né? Guardar essa água para beber quando tiver sede, não preciso sair da caverna, me expor no perigo da mata. As feras que existiam na época eram terríveis, eram muito piores do que as que nós temos hoje, porque as feras que hoje nós temos estão quase em extinção, né? Pela própria nossa própria mão, né? Para nosso próprio modo de viver, nós impedimos que eles também tenham essa chance de viver e dividir conosco o planeta. E assim, eu notei uma coisa muito importante. Quando eu entro no celular, vem sempre uma pergunta assim, em que posso ajudar? Essa pergunta parece simples, mas é uma coisa muito, muito importante. E é o que eu faço todo momento para vocês. Gente, em que eu posso ajudar vocês? Então aí vem a velha vaca fria, né? Eu só tenho como saber analisando pelo grau de visualização da matéria que eu coloco em pauta, né? O grau de visualização já me é um indicador, mas me falta informações. Se vocês não comentam se gostaram ou não gostaram, se vocês não dão um like, dizem para mim que gostaram, ou como alguns já fizeram, disseram que não gostaram, mas depois com a minha contra-resposta entenderam o porquê de eu ter feito aquele short daquela maneira, ou colocado aquela matéria em pauta, a minha intenção de ajudar. Então, sem o like, sem o comentário, fica difícil para mim saber como ajudá-los. Isso me incomoda tanto, cara. Me incomoda muito, porque você veja, o nosso canal está em pico, mas está carente de likes e comentários. Então isso me dificulta muito como avaliar que assunto eu posso colocar em pauta para esclarecê-los, né? Dar conhecimentos a vocês, ajudar vocês no que vocês precisam. Então não é uma coisa banal, eu prefiro falar assim num vídeo sobre o like e sobre o comentário do que entrar falando isso
logo de início eu já vou ajudando. Eu não me preocupo em pedir para vocês darem like ou subscreverem o canal. Eu não tenho essa característica. Eu mergulho direto no assunto, né? Então, eu agora faço esse vídeo porque analisando os vídeos que eu fiz, eu vejo alguns com pouca visualização e sem saber se vocês gostarem ou se vocês entenderem, porque se vocês gostaram, basta dar um like. Se vocês não entenderam, basta comentar comigo o que vocês não entenderam, que eu prontamente responderei e tentarei tirar essa dúvida de você. Eu não quero deixar dúvidas, eu quero deixar esclarecimentos. Então, essa palavrinha aí que possa ajudar é muito importante. E assim como o fogo ajudou a nossa evolução, porque a digestão da carne cozida é muito maior aproveitada do que você comer a carne crua. E essa descoberta, que não foi uma descoberta, o homem nem sentiu isso, em que ele comendo a carne cozida, ele simplesmente devia achar, pô, é muito mais gostoso assim do que cru. Se é que tinha uma palavra na época para cru e uma palavra para cozida. Mas, com certeza, eles sabiam a diferença entre os dois. E, com certeza, logo arrumaram um nome para os dois. Então, gente, o que eu tenho a dizer agora é isso. Sem o like e sem o comentário, fica difícil para mim saber. Então, como eu sei, eu tenho dificuldades de entender os meandros da política, porque a filosofia política é bem específica. Logo de plano, de cara, logo nas minhas leituras, pesquisas e tudo mais sobre o assunto, eu vejo uma filosofia bem definida, mas vejo um antagonismo muito grande na sua aplicação. Aqueles que se dizem de esquerda, aqueles que se dizem de direita e aqueles que não se dizem de centro, mas se comportam como de centro, né? Eu vejo que a posição do centro é mais comportamental, porque é aquele cara que tem dificuldade de se decidir por alguma coisa. E a intenção minha é mostrar a vocês o que vem a ser esquerda e direita. Eu ri a rodo quando descobri isso bem lá atrás, que eu já sabia. O nascimento da palavra esquerda e direita era simplesmente um modo de sentar numa Assembleia Constituinte depois de uma revolução, chamada Revolução Contemporânea, né, que acabou com um regime absolutista, que passava de pai para filho, que era o reino, né, e que essa minoria, que constituída pelo governante rei, que vinha de outro governante rei, e de toda aquela turma que se cercava, que a gente chamava de corte, o povo se sentia, nessa época, preterido, esquecido mesmo. Os caras levavam uma vida muito boa e você, como povo, uma vida muito ruim. E me causou, assim, perplexidade a capacidade
dessa Revolução Francesa, logo o povo francês, que é tido como um povo relativamente pacífico, né? Eles tiveram uma fase de grande agressividade, né? Depois da Revolução Contemporânea, quando Napoleão assumiu o poder, ele partiu para conquista de territoriais para a França, né? Ele chegou a invadir a Rússia, coisa que Hitler não conseguiu fazer. Mas ele viu que ele estava fazendo uma grande besteira, que a Rússia, aonde ele estava chegando, que ele chegou a Moscou, era um país muito complicado de se viver. Não era a, um país como a França, era um país inóspito, de inverno brabo, coisa assim terrível, de tempestades outonais e muito, muito fortes. E isso foi a natureza da Rússia, o grande inimigo de todos que a tentaram invadir. Foi essa qualidade da natureza evidenciada na Rússia, o principal inimigo de todo invasor. Napoleão cortou um dobrado, mas chegou a Moscou. Mas como suas linhas de suprimentos ficaram muito alongadas, e naquele tempo tudo era levado a cavalo ou no muque mesmo, a, eles comprimiram o inimigo num espaço menor, onde o inimigo conseguia se flexionar melhor, né? Se abastecer melhor, se armar melhor. A linha de abastecimento deles era curta e ele, no afã da expansão, ele criou a própria desgraça dele, porque os russos, eles queimavam tudo que tinham pela frente quando recuavam de um ataque. Isso aconteceu com Napoleão e aconteceu com os alemães. E o que mais chamava atenção era a Ucrânia, porque a Ucrânia era um celeiro, entendeu? Era uma região que tinha muita... Era tipo o meio-oeste americano e nosso centro-oeste. Era uma região agrícola fecunda, entendeu? Mas era muita distância a ser percorrida para receber os suprimentos e os armamentos, as balas de canhão, de carabina, de fuzil e cavalos, para poder manter o exército suprido, tanto de alimento como de armamentos, né? E foi assim que a Rússia venceu, graças à sua natureza inóspita e sua atitude também inóspita, como até hoje a gente vê o que o russo está fazendo com a Ucrânia, que era apenas, sempre foi uma república independente. O povo de lá não se acha russo, nunca se achou russo. E a Rússia é que tomou a Ucrânia e incorporou antigamente ao seu império, e depois a sua república dita socialistas. Eles não se chamavam de comunistas, eles não se viam como comunistas. Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que em russo é CCCP. Todo quem assiste, quem é velho como eu, que viu as seleções tanto de futebol, de vôlei e de basquete da Rússia, a camisa deles era vermelha e em branco vinha
CCCP, que com certeza em russo quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então foi assim, a Rússia era defendida mais pela sua natureza do que pelo próprio povo, porque o exército russo era grande, mas era meio bizonho em lutar com exércitos mais preparados e evoluídos e treinados, né? Mais especializados na guerra. Eles tinham muitos entreveres entre eles, mas nunca um entrevere, uma guerra em tão grande escala como foi a invasão napoleônica e depois a invasão no início da Grande Guerra da própria Rússia, né? E na segunda parte da Grande Guerra, a invasão da Rússia foi verídica, não foi igual na Primeira Grande Guerra. A Alemanha não foi invadida, não foi invadida. Na primeira parte da Grande Guerra, em 14 a 18, a Alemanha não foi invadida, porque os russos não tiveram competência para tal e os aliados se enclausuraram em trincheiras, porque o exército alemão era mais bem aparelhado e com mais garra de luta. E na segunda parte nós notamos que alguma coisa estava acontecendo com aquele exército. Como é que o cara podia lutar 5 dias seguidos, pilotar um tanque 5 dias seguidos, adentrar território adentro, rompendo as fileiras, as fileiras dos franceses e dos ingleses com grande facilidade? Como é que aqueles caras aguentavam ficar 5 dias lutando sem dormir? Então chegou-se à conclusão que eles se dopavam. É isso aí, gente. Na primeira parte da guerra, o dopar não era muito bem conhecido. Era coisa de asiático que usava o ópio, né? O ópio foi descoberto pelos chineses e eles se prejudicaram muito com o uso do ópio. Eles se deram a serem dominados por outros países porque era um povo dopado. E o ópio não era um modo de dopar que te desse força. Você entrava num barato só teu e ficava ali. Então, meu filho, não adiantava de nada. Você só curtia, você não lutava. E o alemão descobriu o doping, que dava força, energia, e usou isso em todo o exército. Todo o exército alemão dopava-se com umas simples, eles levavam uma simples pílula de um elemento que era conhecido na época, que dava energia. Então, como eles precisavam disso, já que eles estavam adentrando um território desconhecido, eles tinham que não só a vantagem de armamentos, mas a vantagem física. E foi uma guerra em que o doping correu solto. E isso veio culminar no Vietnã, quando os americanos invadiram o Vietnã. Quer dizer, invadiram não, foram convidados a invadir pelo Vietnã do Sul para que os ajudasse a combater o Vietnã do Norte, que era apoiado pela China e pela Rússia, na disseminação do comunismo.
porque a Rússia pregava a disseminação do comunismo, e esse era o grande terror da direita. A expansão, essa filosofia do comunismo, que é expandir-se, ocupar o mundo, entendeu? Esse é o grande temor, até hoje, da direita, que o comunismo tem essa filosofia. Bom, assim, os alemães fizeram muita M, mataram muita gente, mas foram punidos de maneira muito severa. Um país igual a Ucrânia, igual você vê agora Gaza, o país deles foi, como o Japão, foi jogado ao chão, entendeu? Foi jogado ao chão. E depois que a guerra acabou, aí eu posso dizer, a Grande Guerra acabou na Europa em 8 de maio, já na Ásia os japoneses não queriam se render nem a pau, estavam nem aí para isso, só foi acontecer em final de agosto, início de setembro, em data meia incerta, porque as tropas que ocupavam o norte da China e Formosa, que não foi ocupada, foi circundada. MacArthur, que era o comandante do exército americano na época, de todo o exército americano na época, e Nimitz, que era o almirante, comandante de toda a frota de guerra dos americanos, que não era pouca coisa, a capacidade americana de construção era já temida pelos próprios japoneses, e Yamamoto mesmo falou: a gente tem um ano para fazer o que a gente tem que fazer, depois a gente abre conversa para fazer a paz, porque uma guerra prolongada com essa turma aí a gente não vai conseguir acompanhar. Que ele conhecia bem os Estados Unidos, porque ele foi adido militar muitos anos, ele falava inglês fluentemente, entendia inglês fluentemente, ele viveu nos Estados Unidos muitos anos como adido militar, e ele conhecia bem a cultura americana e o modo de pensar americano. E como ele conhecia o modo de pensar japonês, né? E a necessidade do povo dele, eles precisavam de espaço, porque a população do Japão era grande e as ilhas japonesas não comportavam e não possuíam os insumos necessários a manter uma máquina de guerra. Então eles precisavam, porque os americanos privaram eles. O americano tem uma coisa engraçada, eles são assim, como eles se acham os pais do mundo. Então, quando em qualquer lugar, qualquer região, há um início de conflito, uma celeuma, eles se metem, eles tomam partido imediatamente e começam a ajudar aqueles a quem eles apoiam, entendeu? Com dinheiro, armamento, e notaram que isso dá dinheiro pra caramba, então, malandro, virou um modus operandi. E os japoneses, só na primeira parte da Grande Guerra Mundial, eram aliados dos americanos, ingleses e franceses. E já na segunda parte, por causa do tratamento recebido, os exércitos, a marinha japonesa participou da primeira parte da Grande Guerra e ocupou ilhas alemães, holandeses no Pacífico,
e ficou com elas até os americanos retomarem e encamparem para eles, né? Bom, um exemplo é a própria Filipina, que já tinha sido invadida e começando uma colonização cristã. Assim que souberam que tinha aquele arquipélago imenso, aquele conjunto de ilhas imenso, cheio de materiais, de coisas boas para um colonizador explorar, e depois do atrito da pequena guerra que houve entre os Estados Unidos e a Espanha, em que os Estados Unidos tomou Cuba dos espanhóis, entendeu? E tomou as Filipinas dos espanhóis também. E assim ficaram, tanto em Cuba quanto nas Filipinas. Só depois da Segunda Guerra Mundial, a Filipinas já depauperada pela ocupação japonesa, que foi cruel. Os caras não parece o Japão que a gente conhece hoje. Os caras na época eram cruéis. Essa turma da segunda fase da Grande Guerra não agiu com os aliados como eles agiram na primeira parte, né? Porque eles foram sempre tidos como uma raça inferior e isso deixava eles muito pau. E aí, quando eles começaram a invadir territórios na China, os Estados Unidos logo tomou partido da China. A China ainda não era um país comunista, ele era um país governado por Chiang Kai-shek, e com a guerrilha comunista de Mao Tse-tung, né, que ficou na parte noroeste, fronteira com a Rússia, e lá fez sua base de luta, tanto que os japoneses lá não entraram, não conseguiram vencer Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, depois da guerra acabada, ele promoveu a Revolução Comunista na China e transformou a China no que ela veio evoluindo e se tornou agora. Mas a ideia de Mao Tse-tung não era a China de Mao Tse-tung, não era a China que é hoje. Mao Tse-tung também seguiu o preceito da filosofia comunista de se espraiar pelo mundo. E assim ele foi fazendo no Sudeste Asiático, e os americanos tinham pavor do comunismo, né? Por essa, os americanos entraram na furada de ajudar o Vietnã do Sul, que não tinha um exército preparado, que era banal, e eles é que encararam o grosso da luta e perderam com todo equipamento, com todo armamento, com toda a destruição que eles promoveram no Vietnã do Norte. E o que liquidou eles foi que os Vietcongs, como eles chamavam, usaram o Laos e o Camboja para circundar o Vietnã e atacar o Sul diretamente, porque os americanos, de certa maneira, respeitaram a integridade, né, territorial do Camboja e do Laos, mas os Vietcongs iam pela fronteira, um pé lá e um pé cá, e circundavam as posições americanas e atacavam os americanos pela retaguarda e cortavam as linhas de suprimentos americanas. E assim, aos poucos, eles foram com uma metodologia um pouco que eles aprenderam com o japonês, né, de fazer túneis, buracos. Eles tinham túneis onde eles entravam e ninguém via, onde tinha Vietcong, e eram túneis feitos
praticamente à mão, não com máquinas, entendeu? Tinha lugares que tinham pontes debaixo do nível da água, que os aviões passavam e não sabiam que os Vietcongs estavam passando pelaquele rio, porque não viam a ponte, porque a ponte estava coisa de 30 centímetros abaixo do nível do rio. Então os Vietcongs iam para lá e para cá e os americanos não sabiam. Então eram bem espertos esses Vietcongs, né? Lutaram com muita astúcia, tanto que ganharam, botaram o americano para correr. Da mesma forma como os afegãos, né? Botaram os russos para correr, primeiramente, com a ajuda dos americanos, e depois os americanos, com o 11 de setembro, invadiram também, assim como invadiram o Iraque, e invadiram o Afeganistão para lutar contra os ditos terroristas, né? Mas o Paquistão, como é um país que já lutou umas 3 vezes com a própria Índia, e antes da independência hindu era Índia também, mas sobreveio a religião no meio. O Paquistão era povoado, a maior parte por muçulmanos, e a Índia por hindus, então, e budistas. Então, quando houve a independência da Índia, que foi pacífica, graças a Gandhi, que pregava o pacifismo e apanhou muito, fez muito jejum, foi preso diversas vezes, sempre pregando a resistência pacífica aos ingleses que ocupavam a Índia nessa época. E conseguiu em 1947 a independência, e como presente ele ganhou uma bala no peito, no meio da multidão, de um cidadão paquistanês, e morreu mesmo pregando a luta pela paz. Bom, o Paquistão é um país complicado. Eles têm armas nucleares, assim, aí forçou a Índia a também ter, porque a animosidade entre eles é muito grande, e só não se espraiou numa nova guerra. É um lugar muito perigoso na Terra, muito sensível a uma eclosão de uma grande guerra, mais do que o Oriente Médio. Mas o japonês entrou na segunda parte da Grande Guerra Mundial, porque como ele invadiu a China e os americanos apoiaram a China, os americanos, com esse sentido de ser o pai do mundo, tomou medidas que eu acho que qualquer país faria o que o Japão fez, né? Primeiro, os japoneses usavam o ferro velho, né? A sucata americana, que eles não tinham ferro no Japão, só na China. Então eles se serviam, eles compravam sucata americana para poder, porque era um povo muito inteligente, muito trabalhador. E para fazer seus carros, seus ônibus, suas armas também. Pô, se os Estados Unidos tinham um exército, o Japão também tinha. Então, a primeira coisa que o americano fez foi cortar o envio de sucata para o Japão. E aí forçou o Japão a adentrar mais ainda na China. Foi uma medida que, me desculpe a diplomacia americana, completamente equivocada. Mas não pararam por aí não. Depois eles cortaram relações, né, de certa maneira, e chegaram ao extremo de mexer no ponto vital, que foi congelar. Olha só o que os americanos fizeram. Vê se você
aturaria um troço desse. Nós já tivemos um presidente que congelou 80% do nosso capital, né? E foi empichado. Você imagina um povo perdendo todo o seu capital externo, congelado por um país. Aí chegaram à conclusão de que a guerra com os Estados Unidos era inevitável. Yamamoto falou, só tem um problema. A primeira patada nós vamos dar, e vamos dar com vontade, e vamos conseguir o que a gente quer. E conseguiram mais até do que pensavam conseguir, porque os ingleses eram compostos de tropas da Nova Zelândia, Austrália e hindus que não eram muito bem treinadas, porque como eram colônias da Inglaterra, a Inglaterra não queria que eles fossem muito experts e que tivessem armamentos que pudessem fazer uma oposição armada à própria Inglaterra, né? Mas o japonês não quis saber disso não. Ele partiu para dentro da China e se estruturou, chegou a ponto dele de ser considerado como a segunda potência naval na época, porque ele possuía 11 porta-aviões, quando porta-avião era uma coisa que era tida assim não como uma arma de guerra, mas assim um navio para levar avião daqui para ali, entendeu? Então ele precisava de um lugar para pousar e um lugar para decolar e ir para um aeroporto onde eles ficavam baseados. Já o japonês não, o japonês pensava no porta-avião como uma arma que levasse os aviões até onde eles quisessem, entendeu? E assim eles agiram. Só com 3 porta-aviões eles atacaram e destruíram todos os couraçados, que praticamente todos, né? Eles só não liquidaram o americano no início da guerra entre o Japão e os Estados Unidos, em Pearl Harbor, porque foi tão fácil, eles fizeram 2 ondas, o plano eram 3 ondas de ataque, mas as 2 ondas iniciais foram tão espetacularmente, com um sucesso tão espetacular, que eles decidiram, porque eles não sabiam onde estavam os porta-aviões americanos, porque eles pensavam que os americanos iam usar os porta-aviões como eles usavam. Então eles temiam os porta-aviões americanos. Basicamente o ataque a Pearl Harbor foi para destruir os porta-aviões americanos e não a frota de couraçados, que eram todos arcaicos. Mas eles não fizeram a terceira onda, que era justamente destruir todo o complexo de combustível da frota americana, que faria com que a frota americana no Pacífico ficasse 1 ano em carência de combustível. E a mesma carência que, antes de tomar o dinheiro do japonês, o americano cortou o fornecimento de combustível ao Japão como retaliação por ele estar ocupando o território chinês. E depois culminou com o congelamento do capital, que não era pouco dinheiro, do japonês, entendeu? Então, falam que foi o japonês que atacou, mas quem eu acho que atacou primeiro foi o americano, né? Ele atacou da maneira pacífica que ele achava que era e acabou semeando a confusão para o lado deles. Para quem não queria entrar na guerra, eles demonstraram que não era bem isso. Que eles estavam assim, mas eles queriam um bode expiatório para poder dizer que entraram na guerra porque foram forçados e não porque queriam. E assim, gente, para não ficar muito grande esse vídeo, eu tenho a dizer o seguinte: eu estou pensando em tirar o vídeo sobre destilação de petróleo,
porque ele já tem mais de um mês, não tem likes, não tem comentários, o nível de visualização está muito baixo e eu tenho que poupar espaço. Aí, por essa falta de retorno, infelizmente, eu sei que vocês, a pessoa entra direto, né? Eu sou assim também. Quando eu vejo um assunto que me interessa, eu entro e esqueço de dar um like. Quer dizer, como é que eu vou dar um like se eu não vi tudo, né? Então, fica difícil. Mas, como vocês não viram, eu entendo pelo número de visualização, um assunto tão importante, quer dizer, eu achei muito importante vocês saberem como o combustível que hoje causa o problema que nós temos do efeito estufa é composto e que nós, brasileiros, produzimos o combustível menos poluente, entendeu? Que a gasolina, que é o álcool, o etanol. Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero ter feito me entender e aguardem, porque o assunto da esquerda e direita é cruel. Tem que ser analisado e explicitado com muita parcimônia, senão posso ser censurado. Um grande abraço para vocês e principalmente, né, debaixo dessa lua linda aqui atrás, muita saúde para vocês e obrigado por